אותך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Que as bênçãos do Todo-Poderoso possam estar sobre cada um de vocês. Amém. O Razan fez um comentário que nós estamos no período dos 10 dias entre o Rosh Hashanah e Yom Kippur, chamados 10 dias de arrependimento. Nós estamos num sábado, que é o sábado que ele cai exatamente entre os dois eventos. Então nós temos esse período de arrependimento. Um dia antes de Rosh Hashanah, muitas pessoas trocaram mensagens pedindo perdão, e é um tempo realmente de restituição de amizades, de compromissos para com o seu próximo. Tudo isso é registrado no livro da vida. Outrora nós nem sabíamos que existia todos esses processos, que existiam todos esses processos. Mas eles existem, estão ativos, e nós precisamos aprender com o Eterno. Então arrependimento é algo um pouco complicado, porque tem pessoas que erram e são bem claros. Eles dizem: não arrependi de ter feito, não arrependi de ter errado. Então a passagem, essa porção nessa parashá, ela nos traz uma reflexão em cima dessas questões de entendermos que temos que nos arrepender. Uma vez que não temos arrependimento, pode ser que não retornemos para o Eterno. Esse Shabá, então, é chamado Shabá do retorno, o Shabá da Teshuvá. Nós temos que estar fazendo Teshuvá o tempo todo, mas existe um tempo específico para o Eterno, para que nos arrependamos. Nos arrependamos, Devarim 31, está de cá agora. Devarim 31:6 e Hoshea 14:2, no profeta. Vamos entender um pouquinho o que essa porção está nos ensinando. Lá, é o Shabat, chamado Shabat Shuvah. Shabat Shuvah é o Shabat que fica entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ele é conhecido como Shuvah. Shuvah é volta, retorno. No dia a dia, nós vamos automaticamente nos distanciando, não todos, uma parte da congregação, alguns começam a se distanciar do Criador, do Eterno. Você começa a faltar das reuniões, você acha que não é tão importante vir no Shabat. Um judeu não troca trabalho, dinheiro, festa, família, pai, mãe, tio, irmão. Ele não troca nada pelo Shabat. Nada. Então, há exceções. Às vezes a gente trabalha o ano inteiro, você vai viajar uma semana. É uma exceção. Eu não estou falando de exceções. Ok? Então, se nós começarmos a entender pelo menos o básico, fica mais fácil de aprofundar nas coisas mais difíceis. Ok? Então vamos entender um pouco melhor. Devarim, capítulo 31, versículo 6, Passuk 6. Sejam fortes e ousados. Não temam nem se amedrontem por causa deles, pois Adonai, seu Deus, irá com vocês. Ele não os decepcionará, nem os abandonará. Aí eu sempre uso uma frase aqui que a galera gosta até de brincar no WhatsApp, que eu falo assim: é forte com força. E eu ouço muito também uma frase que a Rebsen sempre fala: o negócio é para os fortes. Entenda uma coisa: a visão judaica, o sistema judaico,
O conceito judaico é para os fortes. Se o cidadão for muito leitinho desnatado, ele não dá conta de acompanhar. É por isso que muitos não conseguem vir no Shabá. Tem muitos aqui da casa que estão em casa, mas não vieram. Muito fraquinho. Não consegue acompanhar. Mas a gente vai tendo paciência, vai esperando. Olha o que diz Devarim. A gente fala que é para os fortes, não é isso? Aí eu sempre uso a frase que é forte com força. O que Devarim está falando? É para os fortes e para os ousados. Se não for forte e não for ousado, sem chance. 12 espias, 12 judeus entraram na terra prometida. 10 vieram com as pernas bamba. Não. Deus não vai. Hashem não vai nos fazer passar a fronteira. Não é possível. Lá tem gigantes, cidades fortificadas. Não é possível. Ou seja, eles estavam dizendo, nós não temos força, nós somos fracos. Nós não conseguimos encarar os inimigos. Oi, Hashem todo dia coloca você diante da terra prometida. A hora que você levanta pela manhã e coloca o pé no chão, você está atravessando o Yarden. Todo dia tem alguém para te afrontar. Todo dia tem muralha de Jericó para derrubar. Todo dia. Todo dia. Você tem que avançar. Porque o que acontece em Jerusalém não estava na fronteira. Olha que interessante. O país de Israel, ele é bem compridinho, mas a extensão dele é leste-oeste. Eu não estou falando norte-sul, tá bom? Norte-sul, ele é bem comprido. Mas vamos falar leste-oeste. A largura, não o comprimento, a largura dele é 80 quilômetros. Israel tem 80, 90 quilômetros de largura. É pequenininho, espaço. Ali no meio, onde principalmente seria onde tem os palestinos, que dá acesso ao mar, que é aquele mar que dá acesso à África do Norte ali, a costa, e dá acesso à Europa, mar Mediterrâneo, dá acesso à Europa pelo mar. Aquele mar costeiro ali, na retaguarda de Israel, era uma área portuária de Israel. Os palestinos, que a gente pode intitular numa língua portuguesa, os palestinos é o MST aqui no Brasil, o Movimento do Sem Terra, então eles tomaram posse daquela área. Então quando o Senhor falou para eles, Deus não os trouxe pelo mar, ali, pelo Mediterrâneo, Deus não os trouxe pelo leste, onde está a Síria, aquela região, Deus não os trouxe do norte, Deus os trouxe do sul. Do sul, eles tinham que andar um certo percurso para chegar em Jerusalém, porque Jerusalém está praticamente no coração do país. Está vendo essa estrela no meio dessa bandeira? É mais ou menos isso aí, ó. Jerusalém e Jerusalém está no centro do país, mais ou menos, ó. E eles vieram pelo sul. Pensa comigo, aquele percurso do sul, de atravessar o Yarden, o Jordão, até a cidade santa, Jerusalém, ainda tinha um percurso a ser feito. Por que o Eterno não pegou Jerusalém e colocou na fronteira? Se ele põe a Terra Santa na fronteira, você atravessava o Jordão, já estava dentro dela, já estava em casa. Mas o Senhor está dizendo o seguinte, você acorda pela manhã, e se você não for forte e ousado, você pode até atravessar o Jordão, mas não vai ter força suficiente para caminhar até a Cidade Santa. Oi, a Cidade Santa representa a nossa vida eterna. O percurso do Yarden, do Jordão, até a Cidade Santa, você vai encontrar pelo caminho gigantes, cidades fortificadas. Sabe aquela pessoa que você sai durante o dia e entra no estabelecimento e ela parece que está possessa, olha na sua cara e já te afronta? Uma cidade fortificada. Você fala, não é possível. Não é possível. Será que estão me perseguindo? Não. Você está avançando na terra. Você está avançando para chegar na Cidade Santa. Mas no percurso você vai ter que vencer os inimigos. Então haviam tribos, haviam ali homens fortíssimos, exércitos fortificados. Então você tem que ultrapassar os limites desses inimigos todos e alcançar a Magen Davi lá, o escudo de Davi.
alcançar o centro da terra, chegar lá no lugar santo, na terra prometida, mas no coração da terra, onde tem um monte chamado Har Zion, ok? Que é a conexão central do Eterno. E ele disse, não adianta atravessar o Yarden. Atravessaram 12 espias. 12 atravessaram. 10 chegaram dizendo, não dou conta, não é comigo, eu não vou, não dá para ir, nós não vamos dar conta, nós não conseguimos matar aqueles cidadãos, são grandes demais. Então tem dia que você olha para a sua vida financeira, para a sua vida pessoal, para a sua vida matrimonial, para a sua vida profissional, e você olha e diz, as muralhas dessa cidade é maior do que eu pensava. Mas tem um pequeno detalhe que o Eterno ensina. Quando ele disse, sejam fortes e ousados, ele também disse, não confie em vós mesmos, mas confie em... Quem derrubou as muralhas? Foi o povo de Israel? Não? Quem foi? Hashem. Quem derruba as muralhas, quem abre porta, quem prepara caminho, é Ele. Ele só diz para você, caminha. Leha. Vai por ti. Qual que é a paraxá de hoje? Vaelech. E ele foi. Ele vem falando lá atrás. E vai, e entrou, e saiu. Mas aqui ele fala, e ele foi. Então o Senhor está dizendo para você, oi, você foi? Você já saiu do lugar? Você já deu os primeiros passos? O que ele pede de você? Ele não pede inteligência. Ele não pede uma alta capacidade, que você tem que ser um cara que fez 4, 5 faculdades de tecnologia, de ciência. Ele pede para você que você seja obediente às Escrituras e seja forte e ousado. Porque se você for forte e ousado, você vai vencer os obstáculos não por você mesmo, pois ele vai olhar para você e vai falar, esse ele não consegue derrubar, mas essa muralha quem derruba sou eu. Se ele simplesmente for. Estou indo. Tem gente que fala assim, mas eu só ganho R$1.500 por mês. Como que eu vou, Rosh? Ele está querendo saber se você tem a coragem de ir. Certa vez um rabino disse o seguinte para mim, se você sentar para fazer as contas, você não compra casa, você não compra terreno, você não compra carro. Mas o interessante é que se você comprar e for forte e ousado, ou seja, não tremer, nem temer, nem se amedrontar, no final do mês você paga a conta. Por quê? Senão não cumpre na sua vida o que está escrito. Ele faz vir à existência o que não existe. O que já existe, eu não preciso de Deus. Oi, se eu te der R$500 na mão, e agora? E você sair daqui e for no shopping, e eu falar para você, gasta tudo lá no shopping, quanto você vai gastar lá? Já existe. O que já existe, ele não precisa te ajudar. Agora eu quero ver você chegar no shopping com 500 e gastar 5.000. E pagar. Aí ele fez vir à existência o que não existe. Se não é coisas banais, se não é coisas para o teu ego, você pode ter certeza, se é uma necessidade, se é uma máquina para a sua empresa, um carro para você trabalhar, um celular para você trabalhar, eu não estou falando de iPhone de 12.000 não, seja vergonha. Então o que acontece? Se é uma ferramenta de trabalho que você precisa, o Eterno vai prover para você, se você for forte e ousado. As coisas vêm na sua vida conforme a medida da tua emuná. Ou não é assim? A medida da emuná. Então, eu vivi. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Por anos da minha vida, eu olhava minhas 2 filhas e minha esposa e eu pensava comigo, elas têm que ter o que calçar, o que vestir, o que comer, eu não preciso ter nada, elas tendo isso eu estou feliz. Eu trabalhava igual um louco, 16 horas por dia, ganhava bem, mas tudo que eu ganhava, eu entregava na mão da minha esposa e falava, vê o que elas precisam, é sapato, é roupa, o que elas precisam? Mas eu me limitava, porque eu pensava comigo, eu não posso, se eu comprar um tênis para
mim não dava o dinheiro. Eu criava uma barreira, um limite. Eu achava que eu só conseguia pelo meu esforço. Então eu não precisava trabalhar 16 horas. Se eu trabalhasse 8 e alguém tivesse me ensinado que eu tinha que ser ousado, o Eterno ficou quase 10 anos me chamando. Quase 10 anos me chamando. E eu insistindo para entrar nas empresas. Os diretores das empresas diziam: não tenho vaga para você. Eu era gerente de produção de empresas grandes. Eu não estou precisando de você. E eu ficava: eu quero trabalhar, eu quero entrar na empresa. E certo dia, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu não ia ministrar sobre isso, porque eu não trago nada pronto. Mas eu acho que a minha vida serve de exemplo para muitos. Eu entrei numa empresa, numa metalúrgica. Eu estava desenhando umas peças. Essa empresa fabrica carros sob encomenda. Eu quero um consultório dentário dentro de um furgão, uma van. Nós fabricávamos o carro na sua medida que você queria. E eu desenhava as peças e executava os desenhos. Fazia o desenho, cortava a chapa, dobrava nas prensas. E um dia eu estava na produção e deu um problema nos caminhões de resgate do Corpo de Bombeiro. Estava saindo uma série, acho que de 20 caminhões. E deu um probleminha na fechadura. A fechadura nós fabricávamos também. E toda a produção foi chamada lá no fundo do prédio para tentar achar uma solução para a fechadura. Eu fiquei sozinho no meio da produção, de frente a uma prensa dobradeira de 80 toneladas. Eu estava com uma ferramenta de precisão na mão, um paquímetro. E quando eu estava fazendo um desenho de uma peça para um furgão, uma voz disse assim para mim: você deixaria tudo para fazer a minha obra? Na hora eu peguei o paquímetro, coloquei em cima da minha mesa. Eu olhei, ninguém. A máquina era muito grande, ela tinha 3 metros de altura por uns 4,5 metros de comprimento. Eu fui até a máquina, olhei atrás dela. Ninguém. Mas eu ouvi a voz. E liga no mínimo para mim. E na hora que eu voltei para a mesa, que eu vi que realmente não tinha ninguém, eu olhei para o fundo e todos os funcionários estavam lá no fundo do prédio, um barracão grande. Eu tenho sensibilidade. Eu falei assim: o senhor falou comigo? O senhor perguntou se eu deixo esse emprego para fazer a tua obra? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu ganho muito dinheiro aqui. Eu sou avarento. Eu gosto de dinheiro. Mas se o senhor... Eu não me demito. Porque eu vejo meu salário no final do mês, eu não tenho coragem de pedir conta. Mas se o senhor está falando comigo, me manda embora. Para quê? Uma semana. Chegaram na produção e disseram: você está despedido. Eu tinha uma moral enorme lá dentro. Eu estou despedido? Tem motivo. Me mandaram embora. Aí eu lembrei, o que eu falei para o Eterno? Eu gosto de dinheiro, ganho muito, mas se tu está me chamando, me tira daqui. Fui demitido da empresa. Então o que eu quero dizer para você, o que eu quero dizer com ser forte e ser ousado, é que nós acreditamos na nossa capacidade. Ser forte e ser ousado é fazer todos os seus passos, é dar toda a sua caminhada, crendo que Hashem é aquele que te sustenta, que te cuida, é aquele que abre porta que não tem e que te socorre na hora que você mais necessita. E enquanto você crer em você mesmo, maldito homem
que acredita em si mesmo. Rocha, não está escrito maldito o homem que acredita no homem? Mas você sempre achou que estava falando do seu próximo? Não. Está falando de você primeiro. Maldito o homem que acredita em si mesmo e acredita na força do seu braço. Eu sou, eu posso, eu tenho, eu conquisto. Enquanto você viver assim, você não vai para frente. Então, quando ele disse, entre para a terra, sejam ousados, sejam fortes, ou seja, entreguem toda a vossa emuná a mim. Agora, entrar na terra é você, atravessar o Yarden é você, chegar de frente à muralha, tocar o shofar e cantar um shema é você, derrubar eu derrubo. Não é bonito isso? Só que nós não entendemos muito bem. Só que o Eterno não trabalha aleatoriamente, ele trabalha com os obedientes. É muito simples entender o que Deus faz. Ele trabalha com os obedientes. Livro de Oséias, profeta: volte, ó Israel, para Adonai, seu Deus, pois sua culpa o fez tropeçar. Tragam consigo palavras e voltem para Hashem e digam a ele: perdoa toda a culpa e aceita o que for bom, nós pagaremos. No lugar de novilhos, nossos lábios. Dá uma olhada, isso aqui é a Haftará. Eu estou trabalhando com a Haftará da Parashá, ok? Com o Midrash. Olha que assunto interessante isso aqui. Se você não observar, você não se conecta. Ele está dizendo aqui, ó: volte, ó Israel, para Adonai seu Deus. Vamos traduzir o texto. Pois a culpa os fez tropeçar. Existe diferença entre tropeço e queda. Israel não caiu. Israel tropeçou. É por isso que muitas pessoas se dizem ser Israel, o Israel de Deus. Calma, ele não caiu, ele tropeçou. Qual a diferença de uma queda e um tropeço? Tropeço, um descuidozinho, você está na rua, é desconfortável, não é, Linda? Você está na rua assim, você faz assim na hora, ó. E se tiver alguém te fitando, você... e queda. Gente, você vê uma pessoa cair na rua, é triste. Ela enfia o pé na sarjeta, cai esfolando, revirando. Se for redondo, parece uma abóbora. Não para aquilo. Bloc, 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 bloc. É triste demais. Então o Senhor falou assim: oi, oi. Israel tropeçou. Tropeçou. Só que tem um problema. Eles cometeram um erro. Eles cometeram um erro e a sua culpa os fez tropeçar. Mas tem um detalhe: voltem-se para Hashem. Olha a frase, olha o segredo do texto. Voltem para Hashem, tragam consigo novilhos, tragam consigo bodes para o holocausto. Não? Tragam consigo uma boa oferta. Hoje o Senhor está dizendo: a oferta é um outro assunto. O novilho é um outro assunto. O bode expiatório é um outro assunto. Mas hoje nós estamos abordando essa paraxá. Tragam consigo. O que é trazer palavras? O que são palavras? Blá, 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 blá. Palavras. Aqui está na íntegra. Conversem comigo a respeito do vosso tropeço. Usem de suas tefilot e expliquem para mim o que tem acontecido na tua vida. Usa a sua boca. Abra a tua boca, porque tem poder nas suas palavras. Se você usar as suas palavras, você está no Shabbat Shuvah, no Shabbat do retorno para o Senhor através das suas palavras. Olha que lindo. Tem hora que ele pede o sacrifício, tem hora que ele pede o derramamento de sangue, tem hora que ele pede o sacrifício do holocausto no fogo, a aspersão do sangue. Mas aqui nessa paraxá ele está dizendo: ei, hoje está fácil da gente negociar. Se aproximem de mim com palavras. Usem palavras. Voltem para Adonai e digam. Para dizer, precisa usar o quê? Palavras. Voltem para Adonai e digam a ele. Dizer significa usar palavras.
perdoa toda a culpa e aceita o que for bom. Senhor, esse ano que passou, eu fiz muita coisa ruim. Eu pisei, tropecei, eu falei, eu xinguei. Não pode, mas eu sei que tem uma pessoa que xinga. Eu xinguei, eu fiquei irado, eu briguei com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com o cunhado, com o sobrinho. Eu briguei com o vizinho, com o patrão. Mas tem uma coisa, eu não fiz só coisas ruins. Ó, palavras. Eu não fiz só coisas ruins. Perdoa toda a culpa. Olha o que diz a Haftará. Perdoa toda a culpa. Eu fiz muita coisa errada. Porém, tem coisa boa aí que eu fiz esse ano. Eu vim aqui te servir, eu te adorei, te louvei, ofertei, dizimei, eu te servi, te obedeci, te representei aqui na terra, fui luz nesse mundo. Então, perdoa toda a culpa e aceita o que for bom. É bonito isso? Olha que lindo! Errei, mas você usou o que para falar que errou? Palavras. Você quer ver uma coisa que Deus odeia? Terceirização. Senhor, eu caí. Mas aqui, ó, foi o Joãozinho. Senhor, eu pequei, mas quem me levou a pecar foi, foi minha esposa. Não, foi meu marido. Esse homem aqui me faz pecar todo dia. Não terceirize. Seja mulher, seja homem. Chega para o Eterno e diz: eu fracassei e tropecei. Eu sou o responsável pelo meu erro. Palavras. Use palavras. O Eterno ama quando você usa palavras e não argumentos de convencimento. É diferente de usar palavras e argumentos para convencer. Ok? Perdoa toda a culpa e aceita o que for bom, pois somente em ti o órfão pode encontrar misericórdia. Não é lindo? Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia. Nós estamos órfãos sem ti. Estamos sem pai, sem o Senhor. Se não és tu para ouvir o nosso clamor e perdoar as nossas falhas, estamos órfãos nesse mundo. E vamos partir para mais um midrash. Nós já estamos finalizando. Lá em Micaá, o profeta Micaá, capítulo 7, versículo 18, Miqueias: quem é Deus como tu, que perdoas o pecado e desconsideras as transgressões do remanescente da tua herança? Vamos ver se vocês estão afiados. Quem são os remanescentes? Nós somos os remanescentes. Nós somos a geração do calcanhar do Mashiach. Nós somos os remanescentes. Agora, olha que legal. Quem é Deus como tu? Ele nem falou homem, porque não tem como comparar o homem nesse negócio. Sabe aquele negócio que a pessoa fala assim: eu errei com você, você me perdoa? Ó, perdoar eu te perdoo, mas não conversa mais comigo não. Que perdão fake é esse? Mentiroso? Falso? Não, te perdoo, mas eu não vou na sua casa nunca mais. Que perdão é esse? Que mentira é essa? Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Quem perdoa, perdoa, passou a régua. Perdão é perdão. Então o que ele está dizendo? Quem é Deus como tu, que desconsideras as transgressões? Deixa eu falar um negócio para você. Faz aí uma introspectiva, uma autoanálise. Quem sou eu para te julgar? Eu tenho que julgar a mim mesmo, né? Ainda que a Torá diz que a gente tem uma parte que fala assim: ó, não posso julgar meu irmão. Mas para que existia um bedin? Para que existia? Dependendo do que o pecado que o irmão comete, ele pode ser levado num tribunal. Sim, dentro do judaísmo isso existe, tá? Então, dependendo do pecado cometido, do escândalo cometido, os rabinos se reúnem para fazer uma avaliação daquela pessoa, daquele cidadão, ok? É a mesma coisa quando a palavra ensina o seguinte: se a pessoa cometeu um pecado, você chega nela e pede para voltar e consertar com o Eterno. Se ela não te ouvir, leve o quê? Testemunha usa onde? Num tribunal? Ou por acaso testemunha usa no aniversário? Ou no churrasco? No tribunal. Se
eu vou levar 2 testemunhas, eu estou fazendo um julgamento. Por isso que a Bíblia tem que saber ser interpretada. Eu não posso julgar meu irmão que eu me torno um juiz. Oiê. Você não pode fazer julgamentos aleatórios. Eu acho que aquele menino pensa isso. Não. Nós estamos falando de pessoas que têm um raciocínio, uma santidade, à altura de poder avaliar um caso e julgá-lo. Ok? Isso é bíblico, é Torá. Ok? Isso é rabínico. Então, olha aqui. Desconsidera as transgressões. Olha, eu não tenho nada contra o Joãozinho. Eu já perdoei ele. Só quero que ele morra. Eu já vi gente falar assim. Sinto nada por ele, nem bem, nem mal. Não sinto, não, tá perdoado. Por mim, morreu, tá bom. Quando fala aqui que desconsidera as transgressões, sabe o que é isso? É ofender um irmão e no outro dia eu chegar e falar assim: Maurício, eu te ofendi ontem. Você me perdoa? Te perdoo. Amanhã, quando o Maurício encontrar comigo, o mesmo sorriso que ele tinha para comigo antes daquela transgressão que eu tive contra ele, ele vai encontrar comigo amanhã, depois de amanhã, com o mesmo sorriso. Ou seja, ele desconsiderou a minha transgressão para com ele. É isso que Hashem faz com você. Você peca, falha, tropeça, mas num dia igual esse, num dia de retorno, num dia de Teshuvá, numa semana de perdão de Yom Kippur, quando você chega para o Eterno e diz para ele: perdoa as minhas transgressões, eu errei, eu tropecei. Amanhã pela manhã, quando você acorda e fala: Senhor, eu vou fazer aqui a minha brahá pela manhã, o Senhor está aí, o Senhor está me ouvindo? Se ele pudesse, faria frente a frente para você: eu já desconsiderei a sua transgressão, você é uma nova criatura para mim a partir de hoje, porque ontem você usou palavras para falar comigo, você conversou comigo e expôs a sua condição e reconheceu a sua pequenez, e hoje eu te vejo como uma pessoa totalmente perdoada. Eu já esqueci, do que você está falando? O senhor não está chateado comigo, pai? Do que falas, filho? Não lembro mais. Se o Eterno faz isso conosco, quem somos nós para passar perto do nosso irmão e fechar a cara? Ele desconsidera as transgressões do remanescente da tua herança. Você não entendeu muito bem a frase, né? Você é remanescente? Amém? Baruch Hashem? Então você, sendo remanescente, você tem direito a herança. E qual que é a herança? A cidade de ouro. É riqueza eterna. E nós terminamos aqui. Oséia diz o seguinte: se você estiver andando dentro desse conceito de ele foi, se você está no conceito de Teshuvá, se você está no conceito de retorno, que a semana é propícia, é o local, o dia, a hora exato para se reconciliar com o Eterno, ele diz assim para você: eu serei como orvalho para Israel. Israel está no deserto? Israel é no deserto? País Israel está no deserto? Deserto. O que é um orvalho no deserto? É vida na morte. Deserto não floresce nada. Deserto é pedra, areia. O deserto de Israel, gente, é diferente do deserto do Saara. Às vezes você vê o deserto do Saara, aquelas dunas, aqueles camelos andando nas dunas, aquilo lá é Egito. Aquilo é Saara, Egito. São os países do norte da África. O deserto de Israel é diferente daquele deserto. Como que eles iam cuidar de ovelhas? Os nossos patriarcas eram pastores de ovelha. Se fosse um deserto igual ao do Saara, as ovelhas iam comer o quê? Areia e cuspir tijolo? Não, o deserto de Israel tem graminha, tem matinho. É mais árido, é pouca vegetação, pouquíssima vegetação. Mas ele está dizendo assim: serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio. Lírio? No deserto? Pega imagens aí para você ver o que acontece. Há um mês atrás estavam postando fotos do deserto de Israel florido. E os países em volta, que são desérticos, na poeira. Então o Senhor está dizendo: sobre a minha terra, o meu orvalho faz com que flores, lírios brotem no deserto.
Ele florescerá como lírio e lançará raízes como Líbano, e seus ramos se espalharão. Sua beleza será como da oliveira, e sua fragrância como o Líbano. Deixa eu te falar uma coisa. Quando ele fala que a sua beleza será de uma oliveira, se alguém der uma machadada no pé da oliveira e ela cair, puf, na onde ela cai? Na areia do deserto, ela brota. Sai uma raizinha dela e começa a descer para a areia e procurar água onde tiver. Quando o Senhor te compara com uma oliveira, Ele está dizendo, ainda que se o corte vier no pé, ainda que você caia com aparência de morto, mas se tu realmente é uma oliveira, em pleno deserto, as suas raízes continuarão a buscar água. Buscar água é buscar a palavra. Buscar água é buscar refrigério. Azeitona é poder. Azeitona é unção. Então nós temos que ser oliveira. A beleza da oliveira. A simplicidade da oliveira. A força vital da oliveira. É por isso que eu falo para você, se você fala assim, vou firmar o meu passo aqui nessa Beit, na Torá, vai vir ataques de todos os lados para tentar cortar você no pé, na raiz. Mas cada vez que você se permanece de pé, o Senhor vê que realmente você é uma oliveira. As oliveiras que estavam lá no jardim do Getsemane, e Yeshua chegou lá para orar nelas, no meio delas. Quando ele chegou lá, digam para mim, vocês acham que elas eram filhotinhos? Eram oliveiras antiguíssimas, estavam lá. Ele foi lá e orou no pé das oliveiras. Mas ele esteve orando lá 2000 anos atrás. Você vai lá no Getsemane, elas estão lá, felizes, dando azeitoninha até hoje. São imortais. O Eterno está dizendo para você, faça techuvá. Porque nada, nem transgressões e nem problema algum nessa terra pode fazer com que você pare de dar fruto, porque você é uma oliveira e é eterna. Basta uma raizinha sua ir ao encontro das águas. Basta você estar conectado às águas subterrâneas, que é a palavra do Eterno. Baruch Hashem? Então reflitam na passagem dessa paraxá. Eu creio que o Eterno já falou e continuará falando com cada um de vocês. Que o Eterno, o Santo, o Hakadosh Baruch Hu, aquele que vive e reina para todo sempre, na sua misericórdia infinita, no seu amor eterno, faça-nos compreender e viver segundo a sua palavra, e que façamos ainda, que consigamos continuar essa semana o processo de perdão, o processo de retorno, o processo de techuvá, para que entremos nesse novo ano com as nossas transgressões perdoadas, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Baruch Hashem, o Senhor vos abençoe, em o nome de Yeshua. Amém? Yevarech Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.